perder o medo de intubar utilizando esse bloqueador neuromuscular especificamente. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Intubem. Eu sou o Paulo, médico anestesista. Hoje eu vim aqui para te falar exatamente sobre um bloqueador muscular despolarizante. Na verdade, o único bloqueador neuromuscular despolarizante que existe para o uso clínico. E no final dessa aula, você vai ter plenas condições de saber se esse medicamento é o grande vilão que você escuta por aí afora ou se ele pode se tornar um verdadeiro aliado na hora de você vir a fazer a sua laringoscopia e a sua intubação traqueal. Então, eu estou aqui para te ajudar a, em primeiro lugar, entender essa medicação e, segundo lugar, perder o medo de intubar utilizando esse bloqueador neuromuscular especificamente. Então, utilize o bloqueador neuromuscular para te ajudar na sua laringoscopia. A maioria das pessoas não utiliza o bloqueador por medo ou por falta de conhecimento, tá certo? Então vamos lá. O grande X dessa aula é a succinilcolina. Sua inimiga ou sua aliada? Vem perder o medo de intubar com succinilmetônio, que é o outro nome da succinilcolina, pois pode acontecer de você não ter outro bloqueador no seu serviço. Ah, eu gosto de usar rocurônio. Tudo bem, mas não tem rocurônio. E aí? Só tem o quericin, tá? Então, vamos lá de uma vez por todas. Succinilmetônio ou succinilcolina, também conhecido como quericin, não temos conflito de interesse. É um bloqueador neuromuscular despolarizante. Como eu já citei, o único disponível para uso clínico. E dessa forma, o que eu quero que você tenha em mente agora? Para que serve um bloqueador neuromuscular? Basicamente, o bloqueador neuromuscular serve para você ter qualquer condição de relaxamento muscular. Na hora da sua intubação, é de grande valia você conseguir o paciente relaxado. Lembrando que o relaxamento que qualquer tipo de bloqueador neuromuscular faz, ele acomete a musculatura esquelética. A musculatura lisa, você não tem como estar bloqueando. Não consigo te falar sobre bloqueador neuromuscular sem a gente juntar um pouquinho da fisiologia da transmissão neuromuscular. Então vamos lá, você que achou que nunca mais ia ver isso, chegou o grande momento. Relembrando, você tem um estímulo gerado no sistema nervoso central que tem que chegar no músculo. A musculatura esquelética possui o quê? Inervação de motoneurônios eferentes e mielinizados. Perfeito! Lá na substância cinzenta da medula. Perfeito. Com isso, o que eu preciso que você tenha em mente? O que é a placa motora? Você tem membrana pré-sináptica, você na porção terminal do nervo, você tem a membrana pós-sináptica, e logo ali, entre as duas, pré-sináptica e pós-sináptica, você tem uma fenda e uma membrana entre elas. O conjunto pré-sináptica, fenda sináptica, membrana basal e membrana pós-sináptica é o conjunto placa motora. É a unidade que eu preciso que você entenda para começar a entender um pouquinho de como que a acetilcolina... Ué, mas você não falou de acetilcolina ainda. Nós vamos falar agora. Como é que ela funciona? A distância entre a membrana pré e a membrana pós não permite uma condução saltatória elétrica, tá? No impulso nervoso. Então, o que você precisa? Você precisa de um mediador para fazer a continuação da transmissão do impulso nervoso. Esse neurotransmissor, ou mediador, é a acetilcolina. O que basicamente é a acetilcolina? Uma colina e mais o acetil coenzima A. Meu Deus, acetil-CoA lá da bioquímica. Ele. Com a enzima colina-acetiltransferase, que é sintetizada na mitocôndria, você faz acetilcolina, tá? Essa colina vem da dieta e da reciclagem da acetilcolina na fenda sináptica também. Vamos lembrar, metade da acetilcolina está dissolvida e a outra metade em vesículas. Com certeza você lembra lá da bioquímica ou da fisiologia da transmissão neuromuscular da exocitose das vesículas de acetilcolina na fenda sináptica para propagar o estímulo nervoso. Então vamos lá, você tem várias proteínas. Primeiro, as responsáveis pelo transporte da acetilcolina para o interior da vesícula, tá? Primeiro ponto.
E o segundo, as responsáveis pela ligação das vesículas à parede do terminal nervoso, que faz a extrusão da acetilcolina na fenda. Puxa, mas para que isso? Não vou servir para nada. Vai servir no que eu vou te falar agora. As proteínas do último grupo, que estão ligadas à extrusão da vesícula, você tem uma delas chamada sinaptobrevina. O que ela mais é? É o sítio de ação da toxina botulínica que está tão em moda. Tá? Ou seja, ela impede a liberação e fusão das vesículas da acetilcolina, levando à diminuição da liberação da mesma, resultando em bloqueio de contração muscular. Fácil, não tem segredo. Outra droga muito importante, toxina botulínica, também interfere nesse ponto exato da placa motora. Outra, veneno de aranha negra. Outra, toxina do Clostridium. Então, olha onde a gente conseguiu chegar apenas falando sobre fisiologia da junção neuromuscular. A gente conseguiu até entender onde que a toxina botulínica atua. Então, com isso que eu te expliquei agora, você consegue entender que doenças que alteram a função da acetilcolina, ou da enzima que cria a acetilcolina, ou da enzima que cliva a acetilcolina, você tem problemas na transmissão neuromuscular, podendo evoluir com fraqueza muscular. Por exemplo, intoxicação por arma química, gás sarin. O que ela faz? Ela inibe a acetilcolinesterase, que é a enzima que cliva a acetilcolina, exigindo intervenção imediata farmacológica com bloqueador dos receptores muscarínicos e nicotínicos. Pelo amor de Deus. Agora ferrou tudo. Quem são eles? Calma, só para você ter uma ideia. Se você tiver um agonista muscarínico e nicotínico de longa duração, você pode ter indução da morte em até 5 a 10 minutos. Então vamos, receptores pré-sinápticos. Primeira coisa que você precisa saber. Da acetilcolina. Quando a acetilcolina chega no receptor pré-sináptico, o que ela faz? Aumenta a liberação do próprio neurotransmissor. Ou seja, quando a acetilcolina liga no receptor pré-sináptico, ela aumenta a liberação da própria acetilcolina. Feedback positivo. Lembra lá da fisiologia? O principal sítio de ação da acetilcolina é um receptor nicotínico pós-sináptico. Ele tem 5 subunidades, 2 alfa, uma beta, uma delta, uma epsilon. Para que isso? Eu só preciso que você tenha ideia que a acetilcolina se liga à porção alfa do receptor. Ponto. Não precisa saber o que ele tem lá dentro, qual canal, nada disso. Agora, esse é um detalhe importante. Por ação de alguns elementos neuronais, os receptores pós-sinápticos agrupam-se na porção final do terminal nervoso, diferentemente dos receptores imaturos ou extrajuncionais, que se encontram em toda a superfície do músculo. Ele não fica concentrado, ele fica disperso. Por que eu estou falando isso? Que eu vou precisar dessa informação lá na frente da aula, que o músculo denervado, por exemplo, um paciente com paralisia ou que teve um AVC extenso, ou paciente grande queimado que teve grande parte da área queimada, você começa a ter proliferação desses receptores extrajuncionais e eles respondem de forma diferente com a liberação de acetilcolina. Não perde essa informação. Além disso, sobre a acetilcolina, liberou a acetilcolina, você tem despolarização da fibra e influxo de qual íon? Cálcio. O cálcio é um dos mediadores da liberação das vesículas, tá certo? Da acetilcolina na fenda sináptica. Ou seja, cálcio e contração muscular estão completamente ligados um e outro. Essa também é uma informação que eu preciso que você tenha em mente, tá? Além da liberação da acetilcolina, o cálcio também está imbricado no complexo troponina-tropomiosina, na unidade funcional do músculo, que é o sarcômero. Combinado? Não perde essa. Então, vamos lá. Agora, especificamente sobre a acetilcolina. É uma das medicações que está disponível em qualquer serviço médico. É considerada medicação de emergência. Você vai encontrar com certeza no carrinho de parada. Então, no meu serviço não tem. Tem sim, tá? É uma medicação que, infelizmente, a maioria das pessoas tem medo de usar. Infelizmente. É uma medicação que eu não vou falar o que eu acho se é boa ou ruim. Eu quero que você, com essa aula, consiga concluir. Olha, vou usar a succinilcolina ou não. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que funciona um bloqueador neuromuscular?
eles têm uma estrutura semelhante à acetilcolina, que é o neurotransmissor que é liberado da vesícula lá na fenda sináptica, que eu te falei agora há pouco, tá certo? E o que eles fazem? Eles ocupam o receptor da acetilcolina da junção neuromuscular, atrapalhando a transmissão do impulso nervoso. Se você tem um bloqueador neuromuscular que vai e se liga no receptor, ativando o receptor de maneira semelhante à acetilcolina, ele é um agonista. Ou seja, no caso aqui, ele vai fazer o bloqueio despolarizante, que é a succinilcolina. Os outros bloqueadores neuromusculares, por exemplo, rocurônio, cisatracuro, eles fazem uma ativação do receptor de acetilcolina, tá certo? Porém, de forma antagônica. Ele não vai lá e se liga direto e produz a mesma ação da acetilcolina. Então, succinilcolina, ela é basicamente a fusão de duas moléculas de acetilcolina em uma só. E ela faz o bloqueio despolarizante, como eu já te falei, o único bloqueador despolarizante disponível de uso clínico. E ele faz um bloqueio característico de fase 1. Que diabo é isso? Você vai perceber que assim que você administra a succinilcolina, você tem o quê? Fasciculações. Você vai perceber que começa a ter diversas despolarizações na musculatura, o paciente começa a tremer todo. Esse é uma característica do bloqueio de fase 1, fasciculação muscular precedendo o início de bloqueio. Além disso, o bloqueio de fase 1 não apresenta fadiga, não apresenta potenciação pós-tetânica. Pelo amor de Deus, isso é o quê? Isso é quando você está utilizando um medidor da transmissão neuromuscular. A gente utiliza em anestesia, tá certo? Em UTI, pronto-socorro, não está disponível. E você tem uma potencialização desse tipo de bloqueio pelos anticolinesterásicos. Por quê? Porque inibe a enzima que quebra a succinilcolina, prolongando a ação da mesma. Tá certo? É muito detalhe, meu amigo. Eu tenho essa noção. Porém, eu não consigo passar a informação sem te dar essa base fisiológica. Agora, especificamente da succinilcolina, tá? De novo, único bloqueador neuromuscular despolarizante. Sua estrutura, duas acetilcolinas interligadas, tá? Uma junto da outra. A succinil, como eu já falei, ela atua onde? Ligando a subunidade alfa do receptor nicotínico pós-sináptico, mimetizando a ação da acetilcolina. Ou seja, despolariza a membrana e essa despolarização resulta em contração muscular. Como é que você está vendo essa contração? Fasciculações. Então, a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular que tem uma ação muito curta. Por quê? Porque assim que você tem a chegada da succinil na fenda, uma boa parte vai para a porção plasmática e ali existe uma enzima chamada colinesterase plasmática ou butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase que vem e quebra a succinilcolina. Então o efeito é muito fugaz. Então você tem algumas coisas, por exemplo, rápido início de ação, uma droga perfeita, 30 a 45 segundos, melhores condições de intubação. Você tem efeito e duração bem curtos, de 5 a 8 minutos, e também uma previsibilidade do fim do efeito da medicação. Tá certo? Exemplos, onde você pode estar utilizando a succinilcolina. Laringoespasmo, muito bom para isso. Rigidez muscular dos opioides, graças a Deus eu nunca vi, porém é uma indicação formal e na clássica sequência rápida de intubação. Ou em qualquer outro cenário que você precise intubar o paciente também. Você pode estar usando uma, ao invés de usar o rocurônio, por exemplo, utilizar a succinilcolina. Tá? Agora, tem muita gente, eu não vou usar porque aumenta o potássio, eu não sei quanto o potássio eu não vou usar, eu não sei a dose. O paciente reclama que dói muito depois que utilizou succinilcolina, faz arritmia. Eu assusto com aquele monte de fasciculação, eu já ouvi que o bloqueio pode durar muito, então vamos lá. Bloqueio prolongado você pode ter com succinilcolina, é bem raro, mas pode ter, quando você tem uma reduzida atividade da enzima que quebra a succinil, que é a colinesterase plasmática, congênitas ou adquiridas. No caso de alteração congênita, a produção dessa enzima é atípica, e no caso da adquirida, veja bem, a síntese enzimática pode estar diminuída, que pode ocorrer, por exemplo, doença hepática, carcinomatose, gestação, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e grandes queimaduras. Ou seja, esse paciente pode ter um bloqueio mais duradouro com a succinilcolina, que pode chegar
vamos dizer, de 30 minutos até várias horas. Lembra que eu falei que é uma medicação que tem um efeito de 5 a 8 minutos. Porém, esses casos são mais raros da gente ver, mas você precisa ter essa ideia, tá? Além disso, vamos falar agora dos famigerados efeitos colaterais que a succinilcolina pode ter. Primeiro, paralisia prolongada, quando você tem uma diminuição da enzima que quebra a succinilcolina, tá? Arritmias, nossa, faz um monte de arritmia. O principal é bradicardia sinusal ou ritmo juncional, tá? E de curto efeito. Rabdomiólise e mioglobinúria você pode ter nos pacientes que têm miopatia, tá? O paciente evolui com hiperpotassemia, com arritmias e com parada cardíaca, muito provavelmente. Cálcio, bicarbonato de sódio, polarizante resolve um problema. Hipercalemia. Cada utilização da succinilcolina pode aumentar meio mEq por litro potássio. Lembre-se, o paciente que tem insuficiência renal crônica não contraindica a succinilcolina, porque ele já é habituado com um nível de potássio maior. Quando você não usa succinilcolina? Quando o paciente tem alteração eletrocardiográfica por causa do potássio, tá? Outra coisa, succinil pode ter liberação de histamina, pode desencadear hipertermia maligna, então se o paciente já tem história, esqueça, não é para utilizar succinilcolina, tá certo? Agora, vou te falar algumas formas erradas de você utilizar a succinilcolina, fazer em time errado da indução. Vou fazer a primeira dose de succinilcolina. Errado. Lembre-se, o bloqueador, ele não tem efeito analgésico, ele não tem efeito de amnésia, ele não tem efeito hipnótico. Ou seja, você está sendo literalmente criminoso em fazer o bloqueador, principalmente a succinil, que é de muito início rápido de ação, para induzir o paciente. Tá certo? Além disso, vamos lá. Que dose eu uso? Ah, vou usar uma dose menor para fascicular menos. Não, isso não funciona. O efeito da succinilcolina é fasciculação. Além disso, tem muita gente que usa, vamos usar uma dosinha de bloqueador neuromuscular adespolarizante, uma dose pequena para não fascicular. Beleza. Primeiro, você tem que usar essa dose 3 a 5 minutos antes, não vai resolver. Segundo, retarda o início do bloqueio da succinilcolina, então não está te ajudando, tá? Além disso, você vai precisar aumentar a dose da succinil para você ter o efeito de relaxamento muscular. Ou seja, esquece essa ideia de dose defasciculante do bloqueador adespolarizante para evitar fasciculação com succinilcolina. Foge dessa ideia. E outra coisa, por menor que seja a dose do bloqueador, você pode ter paciente com diplopia, com dificuldade de deglutição, com fraqueza e com desconforto geral. É muito ruim você sentir que você está bloqueado. É uma das piores sensações, tá? Agora, sobre contraindicações. Hipertermia maligna, contraindicação absoluta e formal, não tem discussão. Uma doença farmacogenética que a succinilcolina pode desencadear. Outro agente que desencadeia em proporções maiores, anestésicos inalatórios, tá? Doença neuromuscular com denervação, você não utiliza succinilcolina. Paciente com distrofia, com miotonia, paciente que tenha, por exemplo, um acidente vascular encefálico com mais de 72 horas e evoluiu com paralisação de membro. Vamos lembrar que eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Paciente que tem história de rabdomiólise, paciente que tem queimadura acima de 72 horas e paciente com hipercalemia significante. Agora, vamos lembrar o porquê que você não usa succinilcolina no paciente queimado com mais de 72 horas, paciente que tem um membro denervado que não mexe. Por quê? Lembra lá no começo do receptor extrajuncional que aparecia? É aqui que a gente vai usar ele. No quadro de queimadura, quadro de denervação, você tem um monte de proliferação de receptor colinérgico anormal por toda a fibra muscular e não só no final das terminações nervosas. Isso, o organismo começa a aumentar a produção, chama-se upregulation. Ou seja, esses receptores imaturos ou extrajuncionais, eles têm um agonismo muito mais sensível da succinilcolina, ou seja, ele permanece aberto por mais tempo quando a succinilcolina chega e ele permite o quê? Uma maior liberação de potássio. Ou seja, nessa hora que o paciente pode fazer uma hiperpotassemia, evoluir com alteração eletrocardiográfica e fazer uma parada cardíaca em diástole. Esse é o grande problema, então você evita, tá? Além disso, vamos falar de uma vez por todas.
quanto que eu faço de dose, que hora que eu tenho que fazer, que hora que eu posso entubar. Então, que momento que eu vou administrar a succinilcolina? Depois que você fez uma hipnose adequada, eu espero que você também faça a indução com uma analgesia adequada. Aí você faz o bloqueador. Que dose? 1 miligrama por quilo. Ah, mas que hora que eu entubo? Quanto tempo eu espero? Né? Tem que esperar parar de fascicular ou não posso. Tá? Espera terminar a fasciculação, aí o paciente está na melhor condição para intubação orotraqueal. Tá? Além disso, você pode fazer via intramuscular, quando você não tem um acesso e precisa de uma condição de emergência. Você faz de 3 a 5 miligramas por quilo. O início é mais lento, porém você não tem os efeitos colaterais. A fasciculação também é infinitamente menor, se tiver. Tá certo? Então vamos. Não perde, é muita coisa, eu sei. Início de ação, 30 a 45 segundos, ou seja, uma droga maravilhosa. 30 a 45 segundos, condição perfeita para intubação orotraqueal. Então, quando que eu vou entubar? Espera a fasciculação e aí depois você vem e faz a laringoscopia. Lembra, tempo de ação da droga de 5 a 8 minutos. Tá certo? Vamos entender alguns possíveis efeitos indesejados, algumas possíveis interações. Bloqueio de fase 2. Quando você faz doses altas ou quando a succinil permanece por mais tempo na junção neuromuscular, você pode evoluir por um bloqueio de fase 2, que é o bloqueio característico do bloqueador neuromuscular adespolarizante. A recuperação é mais longa, geralmente mais de 30 minutos. Mas acontece, meu amigo, quando você faz o quê? Doses repetidas de 3 a 5 miligramas por quilo, ou infusão contínua, que é raríssimo de você encontrar. Tá? Então não trabalha com essa ideia. Sobre pressão intraocular. A musculatura intraocular possui várias junções neuromusculares por fibra, ou seja, a resposta à succinilcolina é uma contração duradoura, de 5 a 10 minutos. Esse fato pode fazer com que aconteça o quê? Você tem um aumento da pressão intraocular. Antigamente ninguém usava succinilcolina porque aumentava a pressão do olho. Hoje, você não utiliza quando? Quando você tem ferimentos penetrantes do globo ocular. Tá certo? Porém, lembre-se, a pressão intraocular sobe muito quando você intuba o paciente em um plano anestésico inadequado. Tá? Então, fica para você. Ferimentos penetrantes da câmara anterior do olho, você não faz succinilcolina. Tá? Sobre pressão intracraniana. No passado, o pessoal evitava usar a succinilcolina. Por quê? Aquele monte de fasciculação que você percebe, aquela despolarização por todo o organismo, poderia fazer um aumento da pressão intracraniana. Efeito deletério, principalmente no paciente com TCE grave ou com um acidente vascular encefálico extenso. Porém, dias de hoje, trabalhos mais recentes, up-to-date rodando por aí, você pode utilizar succinilcolina no paciente com pressão intracraniana. Saiba que a pressão intracraniana sobe absurdamente quando você faz uma indução porca. Isso é sua responsabilidade. Quando você faz uma indução anestésica de maneira completamente esdrúxula, né? Vamos fazer midifente em tuba. Aí você tem um aumento de pressão intracraniana muito absurdo. E não culpa a succinilcolina para isso. Tanto que hoje caiu por terra a contraindicação de pressão intracraniana elevada e utilização de succinilcolina. Combinado? Além disso, a succinilcolina, quando faz aquele monte de fasciculação, aumenta a pressão intragástrica e aí o paciente pode regurgitar e vomitar. Tá, beleza. Porém, lembre-se, a succinilcolina aumenta a pressão intragástrica, baseado na intensidade de fasciculação, porém, o fator mais importante é que a succinilcolina aumenta a pressão intragástrica e gera um aumento da pressão do esfíncter esofágico inferior. Ou seja, esfíncter esofágico inferior fechado, o paciente não vai regurgitar. Então, apesar de um aumento da pressão intragástrica, o esfíncter esofágico inferior está mais fechado. Ou seja, você está mais do que autorizado para utilizar a succinilcolina no cenário de sequência rápida de intubação, onde você precisa intubar o paciente de forma rápida porque ele não tem um jejum adequado e não vai ventilar esse paciente com pressão positiva, ou seja, a droga é mais do que indicada para isso. Uma interação que eu quero que você tenha em mente, que muita gente esquece, é sobre hipotermia. Paciente que está hipotérmico, que perdeu 2 graus a temperatura corporal, por exemplo, de 36,5 para 34,5, ele tem uma
diminuição da atividade da pseudocolinesterase plasmática, ou seja, o tempo de ação da succinilcolina é aumentado, apenas por 2 graus a menos. Ninguém lembra disso, tá? Além disso, doença hepática também pode fazer o quê? Aumentar a duração da succinilcolina, porque a produção da enzima que quebra a succinil, que é a pseudocolinesterase plasmática, é realizada no fígado. Ou seja, você pode ter um aumento da duração do efeito da succinilcolina, tá? Famoso que eles... Agora, para a gente começar a entrar na parte final sobre o paciente com insuficiência renal, eles não são suscetíveis à liberação exagerada de potássio. O potássio é liberado de forma exagerada no receptor extrajuncional, que é imaturo e abre o canal de liberação de potássio e fica muito tempo aberto, esse potássio vai embora de uma vez só, tá? Paciente com insuficiência renal crônica, você não usa succinilcolina quando? Quando o paciente tem alteração de eletrossugestiva de hipercalemia e também quando o paciente não tem manifestação urêmica. Se o paciente tem manifestação urêmica, você acaba não fazendo succinilcolina, tá? E sobre a insuficiência renal, essa patologia faz com que tenha diminuição da atividade da pseudocolinesterase plasmática, ou seja, tem mais succinilcolina circulando, o efeito é maior. No caso das gestantes, a succinil também pode ter duração levemente prolongada, porque a pseudocolinesterase também está com a sua atividade um pouco diminuída, tá? Uma alteração da gestação. Idosos, não temos evidência nenhuma que a junção neuromuscular no idoso é mais sensível. O que você percebe? Um pico de ação mais lento. Por quê? Geralmente por débito cardíaco um pouco diminuído por causa do passar da idade e um tempo circulatório um pouquinho maior. Além disso, tá? O que você espera do idoso? Um tempo de duração um pouquinho maior, porque a pseudocolinesterase no idoso tem uma redução da sua atividade. Tá certo? Além disso, sobre pacientes com doenças neuromusculares. Pacientes portadores de doenças neuromusculares respondem de maneira anormal. Se você conseguir não usar o bloqueador, perfeito. Porém, a gente sempre advoga que para intubação vamos utilizar um bloqueador. Então vamos entender um pouco qual doença neuromuscular que eu posso usar um bloqueador, qual doença que eu não posso usar de jeito nenhum. Caso clássico, miastenia grave. Poxa, doença autoimune que ela vem, faz fraqueza, por quê? Porque você faz autoanticorpos contra o receptor da acetilcolina. Então, a resposta, a succinil é imprevisível. Geralmente o paciente é mais resistente, você precisa de uma dose geralmente de 50% a 100% para ter um bloqueio. Problemas, duração desse bloqueio é prolongada e pode ocorrer bloqueio de fase 2. Porém, no paciente com miastenia grave, você pode utilizar a succinilcolina, porém em dose maior. Esse é o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui. Segundo, paciente com miotonias, doenças da membrana muscular que respondem com contratura prolongada. Ou seja, esse tipo de paciente você não usa, porque você vai ter contratura prolongada e não vai dar certo. Então, esse paciente que tem miotonia, você não usa. Além disso, o paciente com miotonia tem uma chance muito maior de evoluir com rabdomiólise. Paciente com distrofia muscular de Duchenne, tem diversos tipos. Você tem fraqueza muscular de rápida progressão com destruição das fibras do músculo. Esse tipo de paciente, se você fizer a succinilcolina, você pode ter rigidez muscular, além disso, hipercalemia grave, evoluindo com alteração de eletro e parada cardíaca. Ou seja, você também não usa, tá? Então, miastenia grave, pode utilizar, mas vai utilizar uma dose maior, de 50% a 100% da dose preconizada. Paciente com miotonia, você não usa succinilcolina. Paciente que possui distrofia muscular, por exemplo, do Duchenne, esse paciente você também não vai utilizar, porque é um paciente que vai evoluir com alteração de potássio sérico, podendo ter alteração de eletro e evoluir com parada cardíaca. Então, com tudo isso aqui que eu te passei, eu sei que é um conteúdo pesado, mas é uma medicação que agora, com a aula, eu espero que você consiga definir se ela vai te ajudar ou se é a grande vilã que todo mundo fala, que não presta pra nada,
que os outros medicamentos são melhores. Eu concordo com você, se você tem a opinião de que a gente tem outras medicações, por exemplo, o rocurônio, né? E uma vez que você tem embasamento para fazer o rocurônio em dose maior para produzir um momento de intubação em pouco tempo, né? Então, vou fazer o rocurônio, dose dobrada, ou hoje a dose do UpToDate, 1,5 mg por quilo, para eu conseguir uma condição boa de intubação em pouco tempo. Eu entendo, o rocurônio funciona muito bem nesse ponto. Porém, você tem a succinilcolina também, e geralmente, nem todo pode acontecer, principalmente na época da pandemia que não tinha bloqueador. Então, você tinha às vezes só succinil, não tinha nenhuma despolarizante. E aí você tem que ter mão. Eu acho que é uma medicação que está aí para somar, tá? No meu entender como anestesista, na sequência rápida, se o paciente não tem contraindicação, eu gosto de utilizar o Quelicin, porque a dose do rocurônio para a sequência rápida, dose dobrada, dose um pouco maior, ela te traz uma condição boa de intubação em pouco tempo. Porém, a succinilcolina ainda é mais rápida. Então, cabe o seu aval. No meu entender, a succinilcolina ainda possui espaço para estar no mercado e para te trazer condição de intubação em pouquíssimo tempo. Tá certo? O que eu quero de você agora? Vai lá no seu serviço, pega a ampola, quantos miligramas que é, quantos miligramas que não é, quando eu vou usar, e próxima intubação, o paciente não tem contraindicação, vai lá e utiliza. Vai aprendendo a utilizar medicamento, vai tateando dose, vai vendo como é que funciona, tá? Para quê? Para que numa próxima vez você já tenha o conhecimento, ó, esse paciente aqui é um grande queimado, já tem 5 dias, não vou usar. Esse é o grande X das drogas. Você conseguir selecionar um pool de drogas para cada paciente. Essa é a parte mais bonita da utilização das medicações no mundo anestésico. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima.